Empresárias bem-sucedidas têm características particulares? A resposta é sim. Neste episódio vou enumerar 11 características de uma empresária bem-sucedida. Olá, meus queridos business lovers, minhas queridas business lovers. Eu hoje coloquei aqui um título feminino, mas não quer dizer que este episódio não se aplica aos homens, ok? Só que maioritariamente o meu público são mulheres, de que eu muitas vezes acabo por colocar as coisas no feminino, mas acho que é transversal estas 11 características que eu vou falar aqui sobre uma empresária bem-sucedida e são transversais então também para um empresário bem-sucedido. Então, hoje vamos falar então aqui destas duas componentes. Recentemente eu lancei um episódio que era sobre hábitos de pessoas extremamente bem-sucedidas, no episódio 66, de 12 de outubro, e hoje vou relacionar isso com aqui o empreendedorismo, com ser empresário. Então, uma característica que é muito importante para todos os empreendedores e empreendedoras, eu já agora pedir aqui fazer este disclaimer e fazer este pedido de desculpas, que eu vou intercalar aqui, porque eu sei que eu também tenho audiência masculina, maioritariamente é feminina, mas até mais nas redes sociais, aqui no podcast acho que é... Temos mais mulheres, mas também temos muitos homens, então eu vou alternar aqui um bocadinho entre empreendedores e empreendedoras. Bom, como eu estava a dizer, os empreendedores são excelentes a lidar com incerteza e muito bons a minimizar o risco. Este é o perfil de um empreendedor clássico. Isto é uma situação de Monish Pabrai, não é fácil. Empresário, investidor e filantropo índio-americano. Um empreendedor pega numa ideia e cria um negócio a partir da mesma. Um empreendedor bem-sucedido tem uma paixão que quer partilhar com o mundo e transforma a paixão num negócio do qual possa lucrar. Isso é o objetivo, tá? Nós já nos esquecemos disso, é tanta paixão, não é? Empresárias, e esquecemos essa parte de que tem que dar lucro, é um negócio, não é um autoemprego. Muitos têm o desejo de mudar vidas e uma grande vontade de acrescentar valor às outras pessoas, às comunidades. E assim, se tu queres ser uma empreendedora bem-sucedida, deves desenvolver certas características fundamentais para te separares das demais e atingires o verdadeiro sucesso. E deixa-me já dizer, porque se estás aqui, eu acho que já estás num excelente caminho para estar no top 1% das pessoas melhor-sucedidas, das mulheres melhor-sucedidas nos negócios. Porque estás-te a cultivar, porque estás a tentar aprender mais, a ver outras perspectivas, e então isso já é um trabalho que não é o que a maioria faz. Então estas características que eu vou falar aqui vão permitir com que tu crias sucesso no longo prazo. Pessoas bem-sucedidas, isto está estudado e há números sobre isto, são pessoas que, quando entre duas escolhas, escolhem sempre ações que vão ter maior repercussão no longo prazo e não no curto prazo. E eu vou então aqui apresentar 11 características de empreendedoras bem-sucedidas. 1. Orientada para objetivos. Empreendedoras bem-sucedidas definem regularmente objetivos para o seu negócio e elaboram planos detalhados para os atingir. Assim, conseguem focar as suas ações num resultado que deve ser consistente e positivo para a sua empresa. A tendência para o planeamento significa que traz sempre uma visão clara do próximo passo e consegues avaliar melhor as decisões individuais, baseando-te como se enquadram na tua estratégia geral. Empreendedores requerem uma visão e um plano de negócio que inclui passos e metas alcançáveis para passarem da fase da ideia aos seus negócios, colocar a mão na massa, funcionar em pleno e prosperar. Então o primeiro é esse mesmo, é foco nos objetivos, como eu digo, ok? Results oriented. Depois, número 2, apaixonada. E não é assim é fundamental. Não, ajuda e muito. Então, ser apaixonada por aquilo que fazes vai-te ajudar a fazer o extra mile. Vai ajudar, mas também podes fazer sem isso, não é? Eu acho que aqui muitas vezes é mais a necessidade. Outras vezes é o nosso próprio propósito, a nossa missão, a nossa forma como nós somos esculpidos
Mas pronto, é realmente algo que é importante, gostar muito daquilo que faz, porque uma empreendedora leva muita paulada, muitos problemas aparecem, então essa paixão vai ajudar-nos também em alguns momentos mais de desespero. Gostar dos negócios, gostar do setor também ajuda. Quando se gosta do que faz, é provável que nós passemos todo o tempo, não é, a pensar naquela coisa, a melhorar skills relevantes para aquela área, ou pensar em formas como, por exemplo, como aumentar o número de clientes, etc. Por outro lado, é mais provável que se lide também com o fracasso de forma construtiva, aprendendo e como fazer melhor, em vez de ficar desmotivado. Richard Branson, que é uma das pessoas que eu mais admiro neste mundo, já falei aqui sobre ele, também já deixei uma vez na newsletter ensinamentos do Richard Branson, e ele diz que passas por volta de 80% da tua vida a trabalhar. Que muitas vezes nós queremos divertir em casa, mas porque é que nós não devemos também divertir no trabalho, não é? Já que nós passamos tanto porcentagem do nosso tempo, da nossa vida, no trabalho. Então, é bom que te inspires, se tenhas boas ideias, e isso vai acontecer se realmente tiveres paixão, também ajuda, como eu disse. Depois, número 3, tomar iniciativa. Líderes de negócios passam praticamente cada momento do seu tempo a tomar ações produtivas, procuram constantemente oportunidades para melhorar o seu negócio e agem decisivamente quando encontram uma. No entanto, a ação constante não significa decidir sem pensar. Okay? Pelo contrário, pensar cuidadosamente é focal nos negócios, e isso é um ponto assente que eu também falo aqui muitas vezes. O que quer dizer que é manter-te produtiva para fazer tudo o que fazes de uma forma ou de outra, mas que vá de encontro àquilo que contribui para os teus objetivos. Depois, 4, flexível. Gente, se há coisa que nós temos que ser neste mundo moderno, é flexíveis. Isto é no-brainer, ok? É adaptabilidade. O mundo sofreu evoluções enormes, não é? Desde a Revolução Industrial, e cada vez mais, neste mundo digital, neste mundo moderno, nós queremos tudo para ontem, e o próprio mundo dá-nos isso. O mundo está sempre a correr, não é? Daqui para ali eu acho que nós já tomamos compromissos em vez de comer. Então, quem vai chegar mais longe é quem vai ser mais flexível, quem vai se adaptar mais rápido. Isto é extremamente importante. Há que balancear aqui os planos delineados e a estratégia a longo prazo, com a flexibilidade, às vezes nós temos que alterar dentro das mudanças. Não pode vir aí um Covid da vida, não pode vir aí uma guerra na Ucrânia e simplesmente uma inflação a disparar e nós simplesmente não temos que afinar. Vamos ter que afinar, não é? Nós quando saímos para velejar, o vento está de uma forma, nós vamos com a vela de determinada forma, mas em determinado momento nós poderemos ter que vir a mudar, ok? A forma como nós temos, já não sei qual é o termo específico, mas pronto, como nós temos ajustado a nossa vela, podemos ter que mudar. Por falar nisso, esta questão da vela, uma atividade muito interessante que eu fiz no final do meu MBA, que era Sailing with a CEO, ok? Então era exatamente uma atividade de velejar com o CEO, e era uma analogia. Foi feito na Aforada, na Marina da Aforada, naquela zona do Rio Douro, inclusive até chegámos ao mar. Assim, dá assim um bocadinho de medo, mas foi. E era mesmo para nós entendermos isso, as adversidades, as coisas mudam, mas depois com o trabalho em equipa, com estratégia, com esforço, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo. Bom, à frente. Mais cedo ou mais tarde acontecerá algo que nós não estamos à espera e nós temos que conseguir responder a isso sem hesitar. Uma empreendedora bem-sucedida adequa um plano que se revela que impraticável, rapidamente fazendo alterações para lidar com um novo contexto. Quando se tem em mãos novas oportunidades, é inevitável que surjam obstáculos e também fracassos. E se tal não acontecer, é porque não estamos a ser inovadores o suficiente. Nós temos de ser flexíveis, estar preparados para em qualquer momento nós alterarmos o rumo, se nós queremos ter mais vendas, mais lucro, mais fluxo de caixa, se nós queremos ter o nosso cliente mais satisfeito, e por isso vai nos trazer maior sucesso a longo prazo. 5. Autodisciplinada. Eu ia dizer há pouco na questão da paixão. Paixão ajuda, mas o que vai importar é consistência, é coerência, é disciplina.
Disciplina é essencial para tudo na vida e nos negócios não é diferente. Qualquer negócio só prospera se nós formos disciplinados. Os maiores empreendedores do mundo são super disciplinados, pois sabem que é a disciplina que vai permitir acelerar a concretização dos seus objetivos. A autodisciplina deve ser uma prática desde cedo da nossa carreira como empreendedores, como trabalhadores por conta de outrem, como pessoas. Isto é algo também que eu tento incutir nos meus filhos, que ainda são muito pequeninos, né? Mas ter rotinas, por exemplo, faz parte de ter uma disciplina. E os meus filhos têm rotinas muito certinhas. Agora diz assim, não, mas eles nunca saem da rotina. Saem, mas é muito raras vezes, ok? Isso é a exceção, não é a regra. Visiona o teu maior objetivo de longo prazo e mantém-te focada nele, e todas as ações que nós temos de fazer têm que se aproximar do mesmo. E nós só vamos conseguir isso com disciplina. Ser íntegro. A honestidade é uma virtude moral e também uma necessidade no mundo dos negócios. Temos de ter uma reputação de honestidade, de integridade para ser uma empreendedora bem-sucedida, e a única forma fiável de garantir essa reputação é realmente sendo honesta. Warren Buffett dizia, ou diz, o senhor ainda está por cá entre nós, procura 3 coisas numa pessoa: inteligência, energia e integridade. Se não tiver a última, nem te preocupes com as 2 primeiras, ok? Então, primeiro é ser uma pessoa íntegra, ser honesta. Há aqui um episódio no Business After Hours que eu falei sobre isto, já falei sobre ética, e uma das questões que eu me pergunto sempre é, eu gostava, isto que eu estou a fazer ao outro, isto está a acontecer, eu gostava que me fizesse em mim, e a outra é, se isto amanhã viesse aí escancarado na primeira página do jornal Notícias, Diário de Notícias, o que seja, a falar sobre mim, é uma coisa que eu me orgulharia, é uma coisa que eu gostaria de ter visto isto na primeira página, e isso faz-me tomar a decisão mais ética, mais moral, mais honesta. Eu posso-vos dizer uma coisa que aconteceu recentemente, foi, eu estava na rua, ir para um evento, e estava ao pé do escritório, e estava a colocar coisas para a mala do escritório, para a mala do carro, e ainda nem sequer eram 8 da manhã, e eu percebi que estava uma nota de 20 euros dobrada no chão, ok? No meio da estrada. Tinha carros lá, tinha um parque de estacionamento, e eu continuei a colocar as coisas, fiquei por lá mais algum tempo, e aquela nota estava, só podia estar desde o dia anterior, ninguém passou, em todo o tempo que eu lá estive, fiz chamadas, etc, ninguém passou entretanto. O que é que 100% das pessoas, não vamos dizer 100%, porque há sempre alguém a dizer, não, eu não fazia isso. O que é que 99% das pessoas faria? É pegar na nota, que foi exatamente o que eu fiz. Agora a questão é, porquê que eu peguei nessa nota? Eu podia ter feito várias coisas, eu podia ter gastado, eu podia ter poupado, eu podia ter investido, eu podia ter comprado um presente para os meus filhos. O que é que eu pensei? Esta nota está aqui. A pessoa já nem se lembra, ou talvez quando se vier a lembrar, não vou ser eu que vou estar aqui a apanhá-la, vai ser outra, nem vai ser ela, vai ser outra pessoa. E eu não sei se essa outra pessoa vai conseguir dar um melhor fim a esta nota, este dinheiro. Então o que é que eu fiz? Eu peguei e meti a nota na mala e, aliás, eu ainda tenho a nota comigo, eu nem a gastei. Mas o que é que eu fiz? Eu peguei no meu telemóvel, eu peguei numa associação, neste caso foi a Associação Abraço, e eu enviei 20 euros por MBWay para essa associação. Isto é uma coisa super fácil, gente. Eu sei que é assim tão fácil porque eu faço regularmente. Todos os meses eu envio dinheiro para instituições. Abraço, Sol, Bombeiros Voluntários, Liga Portuguesa contra o Cancro, a PAV, tudo um pouco, tá? Eu olho, eu dou sem olhar a quem. E pronto, e há que ser honesto, não é? Eu podia ficar com aquela nota para mim, mas a questão é, será que 20 euros na minha vida fazia assim tanta diferença? Não. 20 euros na pessoa da pessoa que perdeu, ou melhor, na vida da pessoa que perdeu, talvez faça diferença, mas eu também não tinha, aquilo não tinha um nome, não tinha uma morada, não tinha como entregar. Mas 20 euros nas mãos de quem eu dei esta nota vão fazer diferença, provavelmente. Ok? Então, ser honesto é também sobre isto, é sobre fazer na calada aquilo que nós gostaríamos que fosse visto à vista de todos, não é? É nossas atitudes nesses momentos que muito importam. Bom, depois, 7. Ser emocionalmente inteligente. Isto também já falei aqui em algum episódio. É
dos temas que nos vai diferenciar como humanos, ou que nos devia diferenciar já, isto é um dos temas que nos vai diferenciar como líderes, como ser melhores líderes e por isso liderar melhor as organizações e por isso ter melhores resultados. É indispensável no mundo dos negócios, é indispensável em casa, é indispensável para falarmos com os outros, é indispensável para sermos melhores pessoas e isso fazer com que nós tenhamos melhores resultados. As nossas emoções facilmente comprometem a nossa tomada de decisão, né? Quando sobe a emoção, baixa a razão. E isso leva-nos muitas vezes a tomar opções que são desapropriadas, que não são as melhores e muitas vezes a ignorar uma boa opção. Nós temos que reconhecer as nossas emoções, mas não ser controlado por elas. É importante também nós termos a empatia, nós sermos sensíveis às emoções dos outros, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, dos nossos sócios, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes. São pessoas que nós estamos a lidar, ok? E perceber como é que as nossas decisões vão impactar essas pessoas. 8. Ter tolerante ao risco. Não existe empreendedorismo sem risco. A própria definição de empreendedorismo engloba arriscar. Nunca nada foi criado sem ter risco por trás. Nada que seja de valor não vai ter risco. É uma aventura para o desconhecido. Contudo, os riscos devem ser tomados de forma inteligente, através de análise de opções, prever possíveis resultados, criar planos que vá de encontro aos desafios e conseguir lidar com o pior cenário possível. Ter aqui o worst case scenario, ter planos de mitigação do risco, ok? É muito importante para mitigar exatamente esse risco. Não é eliminá-lo, mas é ter planos de contingência para saber lidar melhor com ele. Ponto 9. Persistente. Empreendedoras bem-sucedidas encaram o fracasso como uma lição valiosa e a oportunidade de crescer e de melhorar. Não como uma razão para resistir. Resistir perante a adversidade e aplicar os valores de trabalho árduo, tenacidade e coragem. Thomas Edison, ok? Responsável por mais de 1000 invenções, disse: a nossa maior fraqueza é desistir. A forma mais certa de ter sucesso é tentar sempre mais que uma vez. Eu nunca falhei em nada, apenas encontrei 10.000 formas que não funcionam. Então é a forma como nós devemos olhar para isto. Nós falamos disto muitas vezes, que nós em Portugal olhamos muito o erro como uma coisa má. É verdade que países anglo-saxónicos como os Estados Unidos, como o Reino Unido, olham para o erro como algo, como aprender, e nós temos que começar a incorporar um pouco desta filosofia, não é? Por isso, eles mesmo também têm muito mais capital de risco em jogo, muito mais startups, venture capitals e por aí adiante. Depois, 10. Ser paciente. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. Isto é mais fácil dizer do que fazer, não é? Paciência e persistência andam de mão dada na jornada para tornares uma empreendedora bem-sucedida. Tens de estar disposta a esperar pelo sucesso, ou melhor, esperar que os frutos do teu trabalho se revelem, porque não é semear hoje e esperar colher amanhã. Tudo tem o seu tempo, tudo demora. Mais uma vez, a capacidade de visionar, de acreditar nos objetivos de longo prazo, aqueles que são mesmo importantes para ti e ter um plano delineado para os atingir, tem um papel muito importante aqui. Por exemplo, Henry Ford falhou 2 negócios, faliu. A Detroit Automobile Company, que durou apenas 2 anos, e a Henry Ford Company, que esteve apenas aberta durante 4 meses. 4 meses, ok? Antes de reunir fundos para fundar a Ford Motor Company, apenas 2 anos depois, e se tornar o maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos. Então, isto realmente leva-nos a pensar no que é importante de persistir e de ser paciente, ok? Ponto último, que é o 11, ser otimista. Ser otimista, ter a confiança que vamos alcançar aquilo que nós nos propusemos é também importante. Não é ser naive, nem me estou a lembrar bem da palavra em português, mas é realmente pensar positivo. Não é mais que uma demonstração que nós temos confiança em nós, acreditamos em nós, naquilo que estamos a fazer, porque também se nós não acreditarmos, então esqueçam, gente, as coisas são difíceis, então não vai acontecer. Uma atitude pessimista e de constantes dúvidas não vai levar a lado nenhum. Então vê o panorama geral e as oportunidades que o futuro te reserva. Uma pessoa otimista procura sempre o lado positivo de uma situação, por mais desafiante que seja,
e sabe que ser bem-sucedido não se trata de um se, mas sim de um quando, se aplicar constantemente os princípios certos. E bom, foi mais um episódio de tantos, um episódio longo, mas muito importante. Espero que inspire aqui as nossas empreendedoras, as nossas empresárias e que estejam aqui no próximo episódio. Até lá, acompanha-me nas redes sociais, LinkedIn, não sou tão ativa, mas vamos colocando por lá alguma coisa, Instagram, TikTok, deixem-me mensagens, subscrevam a newsletter, podem fazê-lo no meu site, ok? Se querem ter ainda mais conteúdos muito exclusivos, há coisas que eu revelo na newsletter que não revelo em mais lado nenhum, é quase um diary of me, por isso, fico à espera de vocês aqui no próximo episódio, até lá não se esqueçam, chequem aí todas essas formas de ter mais conteúdos meus. Um beijinho, até ao próximo episódio, até lá, stay tuned!